Olá, olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Curvas do Saber. É sempre um prazer muito grande ter a sua presença prestigiando o nosso trabalho. Hoje vamos dar continuidade à série que nós estamos chamando de Reflexões e Provocações. Faz pouco tempo que eu fui consultado se podia dar uma fala a respeito de um tema, transmutação cósmica. Eu confesso que fiquei meio assustado de início, mas acabei aceitando a tarefa, o desafio, e confesso até que gostei, viu? Gostei do tema, e por essa razão eu estou trazendo aqui no nosso canal Curvas do Saber, para falar um pouco a respeito deste assunto, a transmutação cósmica. Começamos dizendo o seguinte: o universo é um grande sistema. Ele tem muitas peças, todas interagindo caoticamente, mas sempre em busca de um equilíbrio. Agora, os humanos, é claro, são uma dessas peças. Portanto, nós somos parte da natureza, nós somos parte do universo, somos parte do cosmos, e não somos uma natureza à parte, como muitos pensam, que nós estamos do lado de cá e a natureza está do lado de lá, e nós podemos, então, mexer com a natureza a bel prazer, como nós quisermos. Não é assim. Nós somos parte da natureza, somos parte do próprio mistério que queremos desvendar. E assim, então, nós sofremos influência de diversos agentes externos, sobre os quais nós não temos nenhum controle, como, por exemplo, o vento, a chuva, furacões, vulcanismos, etc. Agora, por sua vez, também nós sofremos influências de agentes internos, que são as nossas próprias emoções. Emoções que nos chegam de uma maneira incontrolável. Mas é preciso ter o domínio sobre nossas emoções, a fim de que nós possamos evitar conflitos, atitudes exacerbadas e viver em paz. Consigo mesmo, viver em paz com os outros, com tudo e com todos. E que emoções seriam essas? O ódio, por exemplo, a raiva, a inveja, o amor, o ciúme, o medo, a alegria, a tristeza, a irritação, a repulsa. São emoções que nos chegam e nós não damos, digamos, permissão para que elas nos entrem. Elas vêm, elas são do nosso interior, essas emoções que eu falei e muitas outras que nós podemos lembrar mais adiante. Então, o que é preciso é que cada um de nós se aprimore, pratique reflexão, aproveite as experiências da vida para valorizar, aperfeiçoar as nossas ideias, as nossas atitudes, porque tudo começa na mente, passa pelo pensamento e termina em nossas atitudes. Então, isso eu poderia dizer que é a sabedoria, que é a capacidade, né, de saber controlar as nossas reações aos acontecimentos externos, aqueles sobre os quais nós não temos nenhum controle, como, por exemplo, praguejar contra o tempo porque está chovendo. Ora, isso não leva a nada, a chuva não vai parar por causa da nossa reclamação. Então, nós estaríamos aqui praguejando e criando uma energia negativa para a situação, para o momento, e isso não é nada recomendável. Agora, nós podemos fazer exercícios de moderação, né, para controlar as nossas emoções. As emoções acontecem naturalmente, que são essas internas que nós acabamos de falar, mas é preciso ter controle
sobre elas. Os agentes externos nós não temos controle. Mas esses agentes internos, essas emoções, nós precisamos ter controle. Porque não está, por exemplo, em meu poder sentir raiva, mas está em meu poder controlar este sentimento. Pois bem, então tudo isso que nós estamos falando é uma introdução para nós entendermos o que é a transmutação cósmica. Transmutação não é nada mais, nada menos do que transformação. Transformação é a grande lei universal. É um processo natural que independe da nossa vontade. Os planetas estão mudando, as estrelas estão mudando, as galáxias estão mudando, o nosso próprio corpo está mudando. Nós já não somos o mesmo que nós éramos há um minuto atrás. O nosso corpo está se transformando. Então, a grande lei universal é a lei da transformação. E nós estamos falando de transmutação. Ora, a transmutação é transformação também, mas é a mudança da essência de cada um de nós, é a mudança da essência das pessoas. É um processo mental, a transmutação depende da nossa vontade. Eu diria que a transmutação é a lapidação da pedra bruta, como se diz. A pedra bruta, nós somos pedra bruta. E precisamos nos transformar, precisamos nos lapidar. Essa lapidação vem de dentro, não vem só de fora. Pode vir de fora também por processos de educação, de exemplos, mas depende muito de cada um de nós, da nossa vontade. Essa é o que eu digo, a lapidação da pedra bruta. Nós precisamos nos transformar em algo mais bonito do que uma pedra bruta. Quem sabe num diamante, por que não? Não é? Pois bem, o que eu observo então é que a evolução espiritual, essa transmutação da humanidade, cresce de uma maneira muito devagar em relação à tecnologia. Eu poderia até dizer que a tecnologia cresce numa progressão geométrica, enquanto que a humanidade, a evolução espiritual da humanidade, a transmutação, cresce numa progressão aritmética, portanto, muito mais lenta do que a evolução da tecnologia. Contudo, é claro, a construção das coisas, a tecnologia, tudo isso é desejável, mas a construção humana, essa sim é necessária, é indispensável, é prioritária, para que possamos viver em paz uns com os outros, viver em paz inclusive consigo mesmo. E isso é a transmutação, é a mudança, é a transformação da nossa essência. Isso aí é gradativo com o estudo, isso aí é gradativo com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento, mas é um esforço que cada um de nós tem que fazer. Porque a vida é um constante convite para o nosso aperfeiçoamento. E é preciso saber ler o livro da vida. A vida nos dá, a cada momento, lições. Essas lições precisam ser aprendidas. Nós precisamos, por exemplo, aprender com o nosso passado. Nosso passado pode ter trazido aí algumas situações desconfortáveis, ruins, mas isso não pode, digamos assim, dificultar a minha vida, a nossa vida agora no presente. Aquilo que foi do passado, mesmo ruim, nós temos que tomar como lição. Temos que viver esse momento presente, mas transformando aquilo do passado numa lição para aperfeiçoar o nosso presente e também construir o nosso futuro, por que não? Então, a vida é um constante convite
para o nosso aperfeiçoamento. A cada momento, a cada situação, nós precisamos parar e pensar: o que isso significa que aconteceu na minha vida? Que lição eu posso tirar disso que aconteceu? Não é? Então, eu poderia até dizer que a transmutação ela seria quebrar o paradigma da Gabriela Cravo e Canela. Vocês devem conhecer a Modinha para a Gabriela, música de Dorival Caymmi, que fez muito sucesso com a cantora Gal Costa, que recentemente faleceu, não é? E essa música fez parte de uma novela, né? Eu acho que o título era mesmo Gabriela Cravo e Canela. E um trecho da letra diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Eu repito, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Não pode. Vou ser sempre assim. Não pode. Nós precisamos da transmutação. Nós precisamos da transformação, da mudança da nossa essência. Conforme diz o grande professor, filósofo Rubem Alves, ele dizia que milho que não passa pelo fogo continua milho, não vira pipoca, fica na mesma. Quer dizer, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. É preciso passar pelo fogo. E o fogo o que é? É a metáfora dessa nossa vontade de passar pela transmutação. Seria, digamos, a explosão. Não é? Quando o milho explode e vira pipoca, é isso. É a nossa vontade, é essa explosão para nós mudarmos a nossa essência. E nós temos várias situações e vários momentos para mudar esta nossa essência. Basta apenas refletir, parar, refletir, pensar, tirar lições que a vida nos apresenta, fazer leituras, enfim. E isso é então que nós estamos falando de transmutação cósmica. Por que cósmica? Porque nós fazemos parte do cosmo. Nós somos uma parte do cosmo. Nós somos uma parte do universo. Então, é isso a transmutação cósmica. O universo, eu acredito muito que o universo seja energia. Tudo está interligado. Se eu penso alguma coisa, esse meu pensamento é lançado em forma de energia, em forma de onda e vai para algum lugar. Ele entra no plano universal, no plano mental universal e afeta de alguma forma positiva ou negativa. Isso se reflete nesse plano energético universal e se reflete em nós também. Porque pensar coisas negativas pode atrair coisas negativas. Então é óbvio que se nós pensamos em coisas positivas, provavelmente iremos atrair coisas positivas. Porque tudo pode reverberar de modo positivo ou negativo neste campo energético. E eu vou dar um exemplo. O exemplo dos noticiários. De modo geral, os noticiários nos trazem muitas notícias ruins. E principalmente aqueles noticiários de final de tarde, que só trazem tragédia, acidentes, mortes, enfim, só coisas negativas. E tem gente que vive vidrado, digamos assim, nesses noticiários de final de tarde. Coisa que não leva a nada. Ou melhor, leva sim para o lado negativo. Porque as pessoas se alimentam de muitas notícias negativas, de muita coisa negativa. E isso influencia o nosso eu, influencia as nossas emoções.
nos traz sempre algo muito negativo. Então, se quiserem um conselho, livrem-se desses noticiários de final de tarde, porque eles não trazem nada de bom para o nosso ego, para o nosso eu, para a nossa essência. Vejam, por exemplo, uma tragédia, no início ela é notícia, agora depois acaba virando um show. E isto é uma prova da maldade do íntimo do ser humano. E eu vou citar um exemplo, o exemplo da equipe da Chapecoense, que há uns anos passou por um acidente de avião, foi uma tragédia, quase todos os jogadores morreram, pessoal da imprensa e tudo mais. Foi uma tragédia, não é? Mas isso foi notícia. Agora, eu me lembro muito bem que eu estava no centro da cidade e passando pelas lojas que estavam com a televisão ligada, desde as 8 horas da manhã até meio-dia, emissora ou emissoras de televisão transmitindo a chegada das urnas funerárias no aeroporto, no trajeto pela estrada, até chegar no estádio Índio Condá da Chapecoense, né? E aquela tristeza, né? Toda aquela notícia, todo aquele clima negativo, aborrecido, pessoas chorando, parentes chorando, enfim, o estádio cheio de pessoas super emocionadas, principalmente quando as urnas funerárias começaram a chegar ao estádio, adentrar ao estádio. Esse show seria dispensável, mas esse show gerou muita audiência. Então, assim também trabalha a imprensa. Uma tragédia é notícia, mas quando vira show, ela gera muita audiência. Então, eu acho isso um desrespeito. Mas, enfim, o mundo é assim. Então, qual o sentido da vida se nós não nos esforçarmos para crescer como verdadeiros seres humanos, visando contribuir para o bem-estar de tudo e de todos, inclusive de nós próprios, né? Qual é o sentido da vida de um governante que vive preparando o seu país para guerrear o outro, para conquistar território do outro, se preparando, se armando? Por que não se armar para a paz? Mas eles se armam para a guerra. E que sentido faz isso para a humanidade? Que sentido faz isso? Eu deixo no ar essa pergunta. Nós queremos um sentido para a vida. Estão aí as religiões, a ciência, a filosofia, enfim, vários campos do conhecimento, procurando nos dar um sentido para a vida. Mas quando nós vemos que os seres humanos têm uma dificuldade enorme de pensar na paz, mas que têm uma grande capacidade de pensar na guerra, de destruir o outro, de conquistar o outro, de ser poderoso para vencer o outro, isso aí dá uma tristeza, não é? Mas fica aí a pergunta: que sentido da vida fazem as guerras? Qual é o sentido disso? Pois bem, então isso era o que eu pretendia trazer neste momento, falando sobre a transmutação cósmica. Então, é preciso entender que transmutação é transformação das nossas emoções, transformação do nosso interior. E isso depende de cada um de nós. Então, agradeço muito pela atenção e aguardem, porque virão novos vídeos dentro desta linha que nós criamos no Curvas do Saber, que nós estamos chamando então de reflexões e provocações.
Tá bom? Muito obrigado, então, pela atenção e até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigado. Tchau, 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 tchau.